Bem, amados, chegou o momento de nós recebermos a palavra do Senhor. São dois textos que o Senhor nos deu para a nossa meditação nessa noite. O primeiro está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Eu te convido a ficar em pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor, para que eu saiba também que você encontrou, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim nos diz a palavra do Senhor, Marcos 4:35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram acima como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vá comigo lá em Jonas, no capítulo 1, Jonas 1, do versículo 1 ao versículo 16, Jonas 1. Jonas 1, do 1 ao 16. Amém, querido? Glória a Deus. Ajude a pessoa que está ao seu lado, se ele não encontrou. Jonas 1 diz assim: o Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor: vou destruir essa cidade por causa de grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. O que há com você? Gritou. Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram-se à sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O que foi que você fez? Perguntaram. Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Jonas respondeu: eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Jogue-me ao mar, disse Jonas.
e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado desta horrível tempestade. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Ó Senhor, pediram: não nos mate por causa do pecado deste homem, não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas. Amém, querido? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós mais uma vez colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Ó Deus, que possamos reconhecer nessa noite que o que importa na nossa vida é a tua presença, porque a tua presença é suficiente para trazer de volta tudo que nós possamos estar perdendo. Tu tens poder suficiente para acalmar todas as tempestades nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Continua a falar conosco, que teu Espírito Santo possa, Senhor, tocar no nosso espírito nessa noite, e nós possamos sair daqui transformados, mudados pela tua palavra. Para isso, Senhor, usa-nos como vaso de honra. Importa que tu cresças e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode se assentar dando glória a Deus por esta palavra. Queridos, o tema desta mensagem é enfrentando as tempestades da vida. Sabe, queridos, o barco, nesse texto de Marcos, no capítulo 4, estava quase virando e Jesus estava dormindo. Isso nos chama atenção, porque em meio à tempestade Jesus estava dormindo. Ele fala então com o mar e o vento e eles acalmam. Esse texto ele é narrado nos evangelhos, nos sinóticos, e ele também traz uma ilusão, ele se refere a Jonas. Por isso nós lemos esses dois textos, porque tem coisas paralelas, singulares nesses dois textos, que nós precisamos meditar e aprender na palavra do Senhor. Existe então um paralelo entre essas duas histórias, a história de Jonas e de Jesus. Eu quero entender que você, como eu, percebeu que nessas duas histórias tinha tempestade. Na história de Jesus, naquele momento, tinha uma tempestade. Na história de Jonas, também. Portanto, nas duas histórias, há uma tempestade. A situação de Jesus é diferente de Jonas, porque ele estava em obediência ao seu pai. Ele estava realizando a obra do qual o pai o havia mandado. Era realizar a obra, é sair de lugar em lugar anunciando o evangelho, pregando a salvação, curando os enfermos e proclamando as boas novas do evangelho e declarando que o reino de Deus era chegado, porque ele estava ali. Ou seja, Jesus estava fazendo tudo o que o pai havia mandado ele fazer, ou seja, ele estava em obediência ao pai. Em contrapartida, a história de Jonas diz também que ele passa um momento de tempestade, mas a situação de Jonas era diferente de Jesus, porque ele estava fugindo do seu chamado. O Senhor então havia lhe dado uma direção para que ele anunciasse uma palavra em um lugar. Ele estava indo para outro lugar. Portanto, Jonas é conhecido como o fujão, aquele que não estava disposto a realizar o chamado, porque cada um de nós temos um chamado e nós não podemos fugir a esse chamado. Por isso Deus
investe em nós. Sabe, querido, se fosse apenas a questão da salvação, porque é importante, afinal de contas, o que importa é que quando morrermos, nós então estejamos indo para o céu. Mas eu creio que assim como eu, não tem ninguém com pressa aqui, não é mesmo? Afinal de contas, todos querem ver Jesus, mas ninguém está com pressa, entendeu? Portanto, ninguém também sabe o tempo que tem de vida. E o que nós vamos fazer nesse tempo que nós estamos vivendo? Vamos entrar numa rotina, essa rotina que nós temos de acordar, tomar café, trabalhar, pagar as contas, não é? Solteiros casarem, ter filhos, netos, envelhecer e morrer. É muito pouco. O investimento do Senhor para nós é que enquanto nós vivemos nessa terra, nós entendamos que nós temos duas datas de extrema importância que a gente deve celebrar na nossa vida. É o dia do nosso nascimento, nosso aniversário, e o dia que nós nascemos de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Levanta a mão. Amém. Você lembra daquele momento? O momento em que você se rendeu à vontade do Senhor e disse: Senhor, toma conta da minha vida, eu já não sei mais tomar conta, eu preciso de alguém que dirija os meus passos, os meus caminhos. E sabe, queridos, quando nós encontramos essas pessoas, esses irmãos que um dia aceitaram Jesus, a primeira coisa que ele nos fala é: por que eu não fiz isso antes? Eu perdi tempo, eu estava vivendo sem motivo, a minha vida era uma coisa sem sentido, e se eu tivesse tomado essa decisão há mais tempo, eu tinha evitado uma série de problemas na minha vida. Por que eu não fiz isso antes? Mas graças a Deus, a graça do Senhor te alcançou. E o investimento do Senhor é muito grande em nós. Primeiro porque Ele nos ama. E Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, Filho único, para viver, morrer e ressuscitar por nós, para nos trazer vida e vida em abundância. Mas, queridos, o propósito do Senhor é fazer uma obra em nós. Ele nos deu um banho do seu sangue, nos lavou, nos redimiu, trocou as nossas vestes, tirou vestes de pecado e colocou vestes de justiça, de alegria, de perdão, nos batizou com o seu Espírito Santo, tudo isso com um propósito determinado, para que eu e você venhamos anunciar o Evangelho da salvação. Se nós vivermos nessa terra sem cumprir esse propósito, queridos, entenda que nós não seremos cobrados por essas coisas que nós fizemos aqui. Não seremos cobrados nem mesmo pelos nossos pecados, porque os pecados já foram perdoados. Não seremos cobrados por filhos, por netos ou por coisas que nós adquirimos, mas seremos sim por vidas que nós deixamos de anunciar o Evangelho, de pregar o amor do Senhor, de levar vidas ao arrependimento, a nova vida em Cristo Jesus. Ainda tem uma multidão lá fora que ainda não pode comemorar o novo nascimento, porque ainda ninguém falou do Evangelho para ele, ainda não disse para ele que é necessário ele nascer de novo, é necessário ele ter um encontro com Jesus, é necessário o arrependimento. Era essa a história de Jonas. Jonas estava fugindo disso, e ele estava fugindo porque ele sabia que se ele pregasse esta mensagem, o povo ia se arrepender, e ele não queria, ele queria o juízo, não a graça do Senhor. E o juízo pertence a Deus, não a mim, não a você. Não nos cabe julgar ninguém, porque aqueles que se declaram sobre a tua vida, que são os seus inimigos declarados, que querem teu mal, se você orar, pregar a palavra do Senhor,
amanhã eles podem estar aqui nessa casa, nesse mesmo lugar, adorando ao Senhor com você. Se eles conhecerem o mesmo Deus que você conhece. A questão das trevas é porque ainda não encontrou a luz, e nós temos a luz do Evangelho. Nós precisamos pregar esse Evangelho que cura, que salva, que liberta, que dá sentido à vida. Jonas precisava disso. E Jonas, então, ele, diferentemente de Jesus, ele não está andando na obediência, ele está andando na desobediência, e por causa disso veio uma tempestade. Ora, então é motivo para a gente pensar que na obediência ou na desobediência haverá tempestades. Ah, mas não é porque eu aceitei a Jesus que eu vou ficar longe das tempestades. Não, querido. As tempestades virão. Sabe, queridos, eu quero que você tenha clareza a respeito disso, porque se alguém falou ou tem falado para você que aceitar a Jesus e andar na presença do Senhor não terão mais tempestades, é mentira. Porque isso não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que enquanto nós vivermos nessa terra, passaremos por aflições. Algumas tempestades acontecerão. Pode ser que você esteja vivendo uma delas hoje. Pode ser que você venha a passar por algumas tempestades, mas nenhuma delas pode mudar o teu propósito. A palavra do Senhor diz que Jesus estava realizando o propósito do Pai, então não seria nenhuma tempestade que ia tirar Jesus de realizar o seu propósito. Essa é a diferença. Então, qual a diferença de Jesus e Jonas? A diferença está em como nós lidamos com as duas situações. Porque pode ser que eu e você venhamos a passar, eu profetizo que não, mas você pode vir a passar situações de Jonas ou situações que Jesus passou. Então, queridos, qual é a diferença? A diferença está em como nós lidamos com essas duas situações. Os dois viveram momentos de tempestade, porém a tempestade dos dois era completamente diferente. Um porque estava em obediência, outro porque estava em desobediência. Jesus estava em obediência. Se você está em obediência a Deus e uma tempestade então se levanta em sua vida, não significa que você está no caminho errado. Pode significar que você está no caminho certo. E o diabo vai tentar te paralisar, vai tentar impedir. Nós começamos esse culto dizendo isso. Eu creio, tenho certeza que alguns aqui, as tempestades surgiram para você não estar aqui hoje. Você passou por lutas, por tribulação. De repente, num domingão, você acordou, estava tudo certo. Aí de repente veio uma discussãozinha, uma confusão, e você em algum momento pensou: quer saber de uma coisa? Eu não vou na igreja hoje. Olha a tempestade. O inimigo se levanta para te impedir de receber a palavra do Senhor, de estar na casa do Senhor, de receber a direção do Senhor. E ele coloca então tempestades vêm para te impedir. E aí você pode estar também pensando assim: olha, sabe, pastor, desde o momento que eu resolvi tomar uma decisão na minha vida, a partir de hoje eu quero andar na presença do Senhor, eu quero vir à casa do Senhor, eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida, eu quero nascer de novo, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Mas parece que as coisas pioraram. Isso pode ser uma realidade na sua vida. A resposta que eu tenho para você é: continue, meu irmão, continue, minha irmã. Não haverá nenhuma tempestade que possa te parar,
porque maior é o Senhor, maior é aquele que tem poder sobre toda tempestade, que basta uma palavra dele, que todas as tempestades vão cessar na tua vida. Não pare, continue, porque a vitória é daqueles que persistem, daqueles que continuam na presença do Senhor, a despeito das tempestades, dos raios, dos trovões, dos ventos contrários. O que é necessário fazer quando estamos debaixo de uma palavra profética, de uma direção de Deus, uma tempestade se levanta? A resposta que eu tenho para te dar é a mesma que Jesus venceu as tempestades dele, porque ele estava fazendo a obra, estava em obediência ao Pai. Então o que o Pai colocou nele? Autoridade. Você tem autoridade para decretar no nome de Jesus que essa tempestade vai cair por terra, que ela não vai te vencer, que ela não vai te paralisar. Você tem poder, autoridade no Senhor para decretar: diabo, aqui não, na minha casa não, na minha família não, nos meus sonhos, nos meus projetos não, porque não haverá tempestade maior do que o Deus que eu sirvo. E da autoridade que o Senhor nos dá, poder para repreender toda a autoridade que está na tua vida, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, diga amém, querido. Aleluia. Eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado, e você vai profetizar agora sobre a vida do teu irmão. Diga para ele, em nome de Jesus: glória a Deus, você tem autoridade. Diga para ele: no Senhor, para decretar em todas as autoridades, no Senhor, mar acalma-se, vento aquieta-te, em nome de Jesus. Amém, querido. Você tem autoridade. Tome posse disso. Receba no Senhor essa palavra, porque o que nós fazemos não é para nós, é para a honra e glória do nome do Senhor. Que ainda que se levante tempestades, ainda que o mar se revolte, continue nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor. Nós podemos orar então com autoridade para decretar que todas as enfermidades, que todas as maldições, que tudo que tenta nos impedir de andar na presença do Senhor está repreendido em nome de Jesus. Amém, queridos. Foi Jesus que havia dito para eles: vamos atravessar para o outro lado. O que significa isso? Significa que exatamente o que eu te disse, que quando nós queremos sair do comodismo, sair da posição que nós estamos, quando nós queremos caminhar com o Senhor para um outro lado, para um outro nível de intimidade com o Senhor, para enfrentar as tempestades, o Senhor vai conosco. Nós nunca estaremos sós nessa caminhada. O Senhor prometeu estar conosco em todo tempo, em todo momento. Ele não vai nos deixar sós. Ainda que nós tenhamos que passar por essas tempestades, o Senhor prometeu que estaria conosco. O diferencial, querido, no nosso barco não é o mar que está em volta do barco, é o cuidado que nós temos que ter, que essas tempestades não venham entrar, invadir o nosso barco e afundá-lo. Nós precisamos vigiar nisso. E como é que nós vigiamos? Orando, estando na casa do Senhor, na presença do Senhor, renovando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Aonde nós adquirimos isso? No contato diário com o Senhor, nos cultos no domingo, no dia de semana, mas também em casa. Você precisa levantar um altar ao Senhor. Não deixe a tua Bíblia ficar empoeirada. Não deixe que o teu canal que você tem com o Senhor, que são as orações, fracasse, pare na tua vida. Você precisa ter um tempo
Assim você vai estar tirando as águas que tentam entrar e afogar você nesse mar e levar o teu barco a pique. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Era isso que o Senhor tinha. Sabe, queridos, agora isso não funciona quando a tempestade está acontecendo, porque você está em desobediência. Por isso era o diferencial de Jesus e de Jonas. Porque a tempestade veio porque ele estava cumprindo em obediência à vontade do Pai. O outro, a tempestade veio porque ele estava em desobediência. E tem gente que vem à igreja e diz: não, eu vou na igreja, vou clamar, vou pedir a Deus para que a tempestade da minha vida se acalme, pare, sendo que você está remando em direção contrária à vontade do Senhor. O que é metanoia? Metanoia, querido, é uma mudança radical. É você que caminhava, estava navegando com o teu barco em direção ao inferno e resolveu no Senhor mudar esse rumo. Agora perceba então que se você andava em pecado, você não pode mais pecar. Se você roubava, você não pode mais roubar. Ah, então o pastor só está dizendo que metanoia é eu parar de fazer. Não, querido. O maior exemplo disso que nós temos na Bíblia, um dos grandes exemplos, não é mesmo? É de Zaqueu. Zaqueu era alguém que ele então roubava as pessoas. Jesus encontra com ele e diz: hoje mesmo estarei contigo na tua casa, Zaqueu. E Jesus entra na casa de Zaqueu, e na mesa, enquanto eles estavam comendo, o Espírito Santo toca na vida de Zaqueu. Ele não somente diz: olha, o que eu estava fazendo era errado, eu não quero fazer mais. Mas ele diz algo que transforma a vida dele. Ele diz: se eu roubei alguém, eu quero restituir 3, 4 vezes mais. Isso é mudança. Então não é só deixar de pecar, é você santificar a sua vida, é você escolher estar na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, porque em adoração ao Senhor, porque o diabo quer te impedir de estar na casa do Senhor em adoração ao Senhor. Porque quando nós adoramos aquele que é objeto da nossa adoração, nós acabamos nos parecendo com Ele, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Por isso Satanás quer impedir a tua adoração. Se você começa a adorar pessoas, você vai acabar se tornando parecido. Basta você ver os fãs de artistas, eles cortam o cabelo para ficar igual, usam as roupas para ficar igual, querem cantar igual o cantor, porque eles adoram eles. Mas quando nós escolhemos adorar ao Senhor, nós ficamos parecidos como filhos e filhas do mesmo Pai. O Senhor começa a resplandecer a sua glória em nós. As pessoas vão olhar para nós, vão ver que há algo diferente, há um brilho diferente, há algo em nós que nós então estamos nos tornando parecidos. E todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, duas coisas acontecem na verdade na nossa vida. Uma, querido, nós vamos deixando algo e nós vamos pegando algo dele. Ou seja, aquilo que é da carne, aquilo que fazia com que nós andássemos em direção ao inferno, vai sendo perdido nessa caminhada. Na medida que o nosso barco toma o rumo em direção à vontade do Senhor, nós vamos nos parecendo com Ele. E quando nós então fomos chamados um dia por Ele, Ele vai olhar para nós e vai ver em nós algo que é essencial. Porque o desejo do coração do Senhor é que nessa terra, enquanto nós vivemos,
nós estejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. O que você tem que se parece com Jesus? Ou o que você tem que ainda não se parece? Isso vai determinar o nível da tua batalha ou o nível da sua tempestade. A tempestade de Jonas, na verdade, era uma prova do amor de Deus. Como assim, pastor? Você está dizendo que Deus me ama e permite tempestades na minha vida? Sim, queridos. Algumas vezes sim. Era Deus tentando colocar Jonas no caminho de volta. Era necessário ter uma tempestade na vida de Jonas para que ele reconhecesse o seu erro e voltasse para o propósito do Senhor. Se você leu e prestou atenção no início dessa história, diz então que Jonas, ele paga a sua passagem para não fazer a vontade de Deus. Portanto, quem é que faz isso? Somos nós mesmos. Nós fazemos a escolha de não fazer a vontade do Senhor. Pagamos para ver, não tem essa. Tem gente que paga para ver e acaba afundando o seu barco e passando por tempestades, mas as tempestades foram provocadas pelo seu erro, pelo seu pecado, e o Senhor então providencia algo. Vire para outra pessoa que está ao seu lado, profetiza para ele, diga assim: meu irmão, minha irmã, nem toda tempestade é para ser repreendida. Amém, querido? Eu disse para você que tem tempestade que você tem autoridade no Senhor para repreender, mas tem tempestade que é o Senhor providenciando para te trazer de volta. E a providência do Senhor é te colocar numa tempestade. Foi essa a tônica história de Jonas. Se a sua tempestade foi ou está sendo por causa de escolhas erradas, você não tem que repreender, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Não vai adiantar você repreender. O que você tem que fazer é aquilo que Jonas fez. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele diz: me joga. Então, queridos, tem momentos da sua vida que você precisa pular desse barco, porque esse barco que você tomou está te levando para o inferno. Você precisa pular fora desse barco. Esse não é o barco que o Senhor quer para a sua vida. Jonas reconhece isso, diz: olha, o erro é meu, me pega, me joga na água. E quando isso aconteceu, a tempestade parou. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Jonas estava indo para Tarsis. É o mesmo que você entender que Deus estava mandando ele para o norte, ele estava indo para o sul. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele pagou para isso. Essa tempestade do amor de Deus para a sua vida vai passar em nome de Jesus. Mas ela só vai passar quando você resolver tomar uma atitude diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Quem está sem correção são aqueles que ainda não têm o amor de Deus. Hoje é uma geração que, se for corrigido, ele vai se revoltar contra os pais. Mais uma vez, essa semana nós ficamos assustados. Uma filha, junto com seu namorado, matou a mãe de uma forma cruel, planejada, pensada. Por que isso? Porque a mãe não estava fazendo aquilo que ela queria.
E o que foi mais me chamou a atenção na reportagem quer dizer que essa filha, eles eram tão abastados, com condição financeira tão boa, que a filha viajava para fora do país, mas dentro do seu coração tinha ódio, rancor, mágoa, que eu já preguei aqui e não tem outra palavra melhor para a gente entender a respeito de mágoa do que má água, água podre dentro. Ela planejou isso durante muito tempo, matar a própria mãe. Quando a gente ouve algo desse tipo, nos traz uma angústia no coração, onde os valores estão sendo invertidos. O certo está virando errado e o errado está virando certo. Pessoas estão tomando o barco da derrota, do fracasso. E mais uma vez eu ouvi a mesma frase, porque essa jovem vai cair na mesma condenação da Susana Ristoff. Ela vai a julgamento, e a decisão da justiça, porque ela não sabia, tudo que ela estava fazendo estava sendo gravado, filmado. Sabe qual será a decisão da justiça? Essa menina, ela vai se tornar indigna de receber a herança da mãe. Tem pessoas tomando a decisão de entrar num barco longe da presença do Senhor, e um dia isso vai acontecer na minha vida e na tua vida. Um dia todos nós estaremos diante do trono da graça, e muitos vão receber essa condenação também. Você é indigno de entrar na presença do Senhor. Não te conheço, aparta-te de mim, porque eu preparei uma tempestade para te trazer de volta e você não quis. Preparei situações para você voltar para a minha presença e você não quis. O que eu queria é que você padecesse pelo meu nome, passasse por tempestades por amor do meu nome. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei para onde eu estou indo. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Essa deve ser a frase e a tônica da nossa vida. Ainda que nós tenhamos que passar por vales, por tempestades, por lutas, que a vontade do Senhor prevaleça sobre a tua vida, sobre a minha vida. Que nós venhamos a padecer essa terra por amor ao Senhor, e por estar fazendo a vontade do Senhor, não por estar entrando num barco e caminhando em direção ao inferno. Jonas e Jesus viveram a mesma situação, mas a diferença deles dois é que um estava fazendo a vontade do Pai em obediência, e o outro estava em desobediência. Um outro ponto nessas duas histórias que faz referência a Jesus e Jonas, que nos chama a atenção dessa história, que são iguais nas duas histórias, é que os dois estavam dormindo. Porém, o motivo do sonho dos dois eram diferentes. Um porque confiava no Pai, descansava no propósito do Pai. O outro estava dormindo o sono da letargia, da paralisação, de alguém que não estava disposto a descansar no Senhor, mas estava se escondendo de Deus. Era um sono que não agradava ao Senhor. E tem muita gente assim, um sono que é da ignorância, da apatia, da letargia, um sono daquele que não percebe que está fazendo coisas erradas, que não agradam ao Senhor, e o sujeito dorme sem fazer aquilo que o Senhor espera que eu e você venhamos a fazer. Ele dorme, mas esse sono não agrada ao Senhor.
esse sono nos tira do propósito de Deus. A Bíblia diz que tem pessoas que comem, limpam a boca e dizem: eu não comi. O que significa isso? Ele peca e diz: eu não pequei. Ou então ele conta uma mentira para ele mesmo e se convence disso. Ele diz: mas afinal de contas, todo mundo está fazendo, eu também tenho direito para fazer. Por que eu não posso fazer? Todo mundo faz. Então engana-se a si mesmo e dorme um sono, achando que está fazendo tudo certo, mas está fazendo tudo errado. Jesus estava dormindo no barco, diferentemente de Jonas, porque ele tinha a certeza de que ele estava fazendo a vontade do Pai. E porque ele estava fazendo a vontade do Pai, ele tinha autoridade. Quando ele foi acordado, ele entrega uma palavra para eles e diz assim: mas por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé para crer? E se você crer e confiar no Senhor, Ele te dá autoridade para repreender. Jesus usa aquela situação para ensinar os seus discípulos que nós podemos descansar no Senhor em meio às tempestades. Nós podemos confiar no Deus que, ainda que nós estejamos passando por tempestades, esse momento é passageiro. Eu profetizo isso na tua vida. Se você está passando por momentos de tempestade, que hoje você está passando por tempestade, mas amanhã o Senhor vai providenciar a bonança para você, a calmaria, um tempo de restituição, um tempo de bênção, onde o seu barco vai estar sendo conduzido pelo Senhor, que nada vai te paralisar. A pergunta que eu te faço agora nesse final: existe uma falha na sua vida, no seu caráter, que ninguém sabe, mas que está te impedindo de andar no barco com Jesus? Há algum pecado oculto na tua vida que ninguém sabe, mas você sabe? E você sabe que Jesus sabe. Há impedimentos na sua vida para que você não venha entregar a sua vida ao Senhor, a sua confiança em Deus, que a última palavra não serão dos médicos, nem serão dos problemas, mas a última palavra vem do Senhor para a tua vida. Se há um impedimento, eu quero te convidar a ficar em pé agora, em nome de Jesus.